Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde. Hoje eu vou falar do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Carta à igreja em Filadélfia. A partir do capítulo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Amados, o que ele quer dizer aqui? Que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Vários sentidos. Por exemplo, ele se referiu a abrir a porta para evangelização, abrir a porta para o reino de Deus, aqueles que são salvos, né, que creem em Jesus Cristo. Abrir a porta no sentido de ir para a igreja, buscar a Deus, né? A pessoa vai para a igreja e muitas vezes ela está com um problema na vida, uma porta fechada, num determinado sentido da vida da pessoa, e quando você entra na presença de Deus, Deus abre aquela porta para você, aquela porta da bênção. Você tanto quer uma bênção, então ele abre aquela porta, né, da bênção para você. E a porta que ele diz que fecha e ninguém abre? A porta do que é ruim, da maldição. Ele abre a porta da bênção e fecha a porta da maldição. Entendeu? Então, por exemplo, se você está com um problema na sua vida, ele vai abrir uma porta para esse problema da sua vida ser resolvido. Por exemplo, ele abre a porta para o emprego para você abrir uma empresa para você ter saúde, a porta da saúde, a porta para um casamento que você quer, a porta para você ter um filho, a porta que você quiser de bênção. E a porta que ele fecha é a porta da doença, quer dizer, e tudo que ele fecha não abre mais. Por exemplo, ele fechou a porta para a doença, não vai ter mais doença na sua vida. Ele fechou a porta para o desemprego, não vai ter mais desemprego na sua vida. Ele fechou a porta para a maldição, não vai ter mais maldição na sua vida. Então, a porta que ele abre da bênção, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Entendeu? E aqui ele fala mais: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, esses que são da sinagoga de Satanás, é a oposição ao cristianismo, os que não gostam de Jesus, os que negam Jesus, que não acreditam em Jesus. Então, eles são os judeus. Naquela cidade, era tão grande que eles são chamados por Cristo de sinagoga de Satanás. Entendeu? Porque essa igreja, Filadélfia, ela é na Ásia, né? Então lá era uma perseguição muito grande uma perseguição muito grande, né? E é uma perseguição muito grande contra os cristãos. Aquelas pessoas faziam de tudo, né? Os que são o sinagoga de Satanás, eles faziam de tudo para atrapalhar a pregação do evangelho, prejudicar a igreja do Senhor, embora eles se considerassem o povo eleito de Deus. Na verdade, estavam do lado de fora do reino de Deus. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, 9. Entendeu? Então, aqui não é... Está na Bíblia, não é eu que estou falando, está na Bíblia. Entendeu? Então, ele diz assim: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que te amei. Então, amados, Deus fala que essas pessoas que não aceitam Jesus Cristo,
como único Senhor e Salvador e que perseguem os cristãos, eles vão ser obrigados a se prostrar diante de Jesus Cristo. Por quê? Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Querendo ou não, Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que ele diz aqui, ó: eis que os fareis vir e aprostar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Entendeu? Porque o próprio Deus, ele fala aqui, porque Deus está em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo está, o Pai está no Filho, Jesus, e o Filho está no Pai. E os três são um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que o próprio Deus fala aqui que eles vão se prostrar aos pés de Jesus Cristo e saber que o Pai amou Jesus Cristo, porque ele é o Filho amado. Por isso que ele diz aqui, ó: eis que os farei vir e prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei. Entendeu? Essas pessoas que perseguem os cristãos, que não aceitam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, Deus vai fazer essas pessoas se prostrar aos pés de Jesus Cristo, confessar Ele como único Senhor e Salvador. Entendeu? Tem que confessar, porque toda a língua confessa, não tem esse que Deus mandou, tem que obedecer, entendeu? Não tem esse negócio de dizer, eu quero, eu vou pensar se eu vou fazer. Não, ele está dizendo aqui, ó: eu farei e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Olha a autoridade de Deus, olha a autoridade de Jesus Cristo. Aqui ele deixa bem claro na carta à igreja em Filadélfia, porque a igreja de Filadélfia, eles eram uma igreja perseverante, como ele fala aqui, ó, que mesmo em meio a toda perseguição, tribulação, eles estavam guardando a palavra de Deus, ó. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fica com Deus, amados. Uma boa tarde.